Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje venho falar sobre o karma que nos faz entender tudo. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo. Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. Clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. E hoje venho falar sobre o karma que nos faz entender tudo. O karma, para quem não sabe, é quando cometemos um erro e muitas das vezes não percebemos esse erro. Esse erro que a gente tem que reparar, essa falta que a gente tem que reparar perante a vida ou com os outros ou diante daquela situação. Uma pessoa que não tem sorte, por exemplo, no amor, usando vários contextos aqui, né? Se ela for estudar ali as vidas anteriores dela, o que ela fez no passado, a gente vai compreender que ela já veio hoje nesse caminho. Se ela tem um caminho fechado no amor, existe um porquê. Não existe o acaso. O karma explica o porquê você está passando por isso. Então eu vou dar um exemplo. Um homem que se envolveu com uma mulher, se apaixonou por ela, né? E ele teve um desfecho, um afastamento ali em relação a essa mesma mulher. Pegou, foi fazer amarração. Depois de quase um ano, né, sem ver essa mulher, ela voltou a procurar ele por causa da amarração. Porém, ela voltou grávida de um outro homem. Então, esse meu cliente, o que ele fez? Ele pegou, ele chutou ela, é mais fácil, né, chutar, sendo que ele esqueceu lá a magia que ele pediu para fazer. Então, mesmo tendo pedido para amarrar essa mulher que ele queria tanto voltar, ele não quis só porque ela estava grávida. Aí formou o karma. Então tem uma dor aí envolvida nisso, não é uma brincadeira. E não adianta a gente fazer isso com uma pessoa. Ele jogou uma amarração. Se não tivesse jogado a amarração, não daria nada para ele. Mas tem muitos homens que tratam, por exemplo, a mulher, né, dessa forma, de uma forma muito ruim. Não sabe ser cordial, não sabe ser paciente, não sabe conversar. Não aprendeu a conquistar, a desenvolver elo emocional. E nada do que acontece é por acaso. Então hoje esse meu cliente se coloca como um coitadinho, se coloca como uma vítima da vida, do mundo. Já se envolveu, é claro, com uma outra mulher, né, há mais de 10 anos atrás também. E ele pediu também para fazer a amarração para essa outra mulher, essa outra namorada dele, que ele chegou a se envolver, teve envolvimento com ela. E aí a gente percebe o tamanho da insegurança da pessoa que vai ali fazer uma amarração. Essa mulher hoje, essa mulher que ele amarrou, essa última mulher que eu citei aqui, que ele se envolveu há 10 anos atrás, que ele ficou com esse caminho todo parado, ela jogou uma energia de mágoa, de ódio em cima dele. Quer dizer, criou um karma. E esse cliente pode sim se fazer de coitado, né? Ele vem fazer uma consulta, querendo passar a imagem de ser um cachorrinho que caiu e foi chutado da mudança. Só que a história não é bem assim. Então o que ele fez tem um peso. Então imagina como é a vida desse homem, ter que carregar nas costas, né, o peso de ter mexido com uma mulher e não ter valorizado ela. Então essa mágoa, essa energia desse ódio, não está sendo à toa.
Não adianta você tratar a mulher como se com patada, por mais que esse meu cliente não fale tudo, né? Então tem situações que são sim kármicas, onde a pessoa vai precisar aprender, como no caso esse meu cliente aqui que eu citei, aprender a pedir perdão, aprender a se regenerar, a se transformar. Essa energia da mágoa, do ódio dessa ex-namorada dele estava fechando o caminho amoroso dele, e hoje em dia ele está preocupado em arrumar uma nova namorada e esquece a conduta dele, esquece o desespero que levou ele a agir dessa forma. Então eu cheguei a indicar para esse meu cliente que buscasse um acompanhamento com um psicólogo. Então esse meu cliente, ele não conseguiu seguir ali as instruções do psicólogo, que veio passar para ele ali as instruções do que ele deveria fazer, exercícios, e veio reclamar que está gastando muito dinheiro e não está vendo resultado nenhum. Quer dizer, uma pessoa que entrou cru, tudo que foi falado para ele ali, entrou tudo por um ouvido e saiu por outro, pelo acompanhamento de um psicólogo. Ele quis fazer um trabalho espiritual para limpar essa energia, só que nesse caso o trabalho espiritual pode não fazer o efeito. Por quê? Porque ele não mudou internamente. Ainda mais se você for mexer com o Odu, que é destino, né? Quem apanha, né, geralmente não esquece. Quem bate sempre vai esquecer e dizer que não foi bem assim. É preciso você saber se colocar também no lugar do outro, da outra pessoa lá, né, que ficou com a vida destruída. Então a energia do ódio, da mágoa da ex-namorada estava bloqueando o caminho desse meu cliente. É claro que o psicólogo, como eu indiquei para ele, buscar um psicólogo, o psicólogo tem ferramentas para trabalhar essa questão da culpa, da mágoa, para que ele não se sinta afetado sobre essa energia, que se o bloqueio está chegando nele, está afetando ele. Então o psicólogo, ele tem ferramentas, mesmo que as pessoas não gostem de buscar psicólogo, não tem condição de fazer trabalho espiritual. Então o psicólogo, ele é maravilhoso para a cabeça. Saibam vocês que o psicólogo, ele é maravilhoso, maravilhoso o trabalho que o psicólogo faz, um trabalho sério, né, para que você consiga sair desse bloqueio. Esse é o objetivo, trabalhar o perdão, o mais indicado no caso desse meu cliente, e mudar o comportamento, entender o que gerou ele a fazer aquilo ali, ficar procurando impulsivamente trabalho de amarração. Em nenhum momento, né, ele parou, esse meu cliente, para refletir sobre isso. Ele não quer parar para refletir, e então não temos muito o que fazer. Essa é a situação. No tarô, temos uma carta chamada o enforcado ou pendurado, que é uma carta que se relaciona a questões kármicas, quando você está numa posição ali errada perante a vida, perante uma outra situação, perante uma pessoa, uma questão importante da tua vida que travou, que bloqueou, que não anda, que não vai, né? E está trazendo sofrimento. Só que às vezes a pessoa precisa o quê? Parar para enxergar a situação por um outro ângulo e refletir diante daquela dificuldade, daquele sofrimento, daquela limitação que foi imposta a você através do karma. Então, as pessoas que têm, por exemplo, número da alma ou número de motivação, que é um cálculo feito pela numerologia, que é a soma da 12 e as vocais, que você vai somar do seu nome, e se dá 12, é claro que o resultado vai reduzir para 3. Mas se tem um 12, esse 12, ele significa dizer o quê? Pode ser uma pessoa que atrai relacionamentos kármicos, para ela pagar algo que ela fez, vidas passadas, aprender a ser uma pessoa melhor, traz questões ali, né, para ser espiadas, né, para ela passar. Talvez tenha um débito de vida passada, quer dizer que a pessoa pode passar na vida dela por situações de percalços no amor, em relacionamentos,
Pode ser aquela pessoa que, por exemplo, ela se dá muito, mas ela recebe pouco. Quem tem a alma 12 geralmente é assim, né? Então a pessoa que tem a alma de número 12 é aquela pessoa que projeta o amor no outro. Às vezes ela não é correspondida como ela gostaria. São pessoas que às vezes acabam querendo, muitas das vezes, o impossível. Essas pessoas que têm a alma 12. Pessoas que têm a soma da sua data de nascimento, dia, mês e ano dando 12, também trazem questões kármicas para experienciar, passar, né? A soma do nome dela toda, completo, dando 12, também trazem um caminho kármico na vida, no destino dela, árduo, por conta de coisas do passado que ela deixou de fazer, né? Foi omissa. Então a vida nessa existência vem trazendo desafios, né, para essa minha cliente que tem ali a soma, né, do nome completo dando 12. E quem nasce no dia 12 são pessoas que às vezes elas vão escolher o caminho mais difícil. Pessoas que nascem no dia 12 normalmente são pessoas um tanto complicadas. Então eu fiquei me lembrando aqui do caso de uma cliente que queria muito firmar um namoro com um rapaz, e aí ela veio perguntar ali na consulta, só que era uma pessoa que tinha ego, é narcisista, é mulherengo, e ela queria fazer um trabalho de broxamento, né? E isso iria gerar um karma para ela. Ia gerar um karma por quê? Porque essa energia também iria andar com ela e com ele. Não é só um fato dela estar cortando ele em relação a outras mulheres. É um erro muito grave, né? A mulher fazer um trabalho de um broxamento para um homem, né, que muitas das vezes não está buscando relacionamento, né? Então, assim, a escolha ela precisa ser melhor feita. Se você não gosta de homem que é mulherengo, no caso da mulher, ela tem que procurar melhor, escolher melhor. Um homem trabalhador, né? Enfim. Porque isso aí vai trazer, sim, débito kármico para uma mulher que faz muito trabalho de broxamento e quer dominar o homem como se fosse dona do destino dele. Ela não sabe de nada, trata ele como se fosse um bem material. E essa minha cliente, ela chegou a fazer trabalhos espirituais para que ele não ficasse com nenhuma outra mulher, e isso aconteceu. Então essa minha cliente, ela veio me confessar que ela havia feito o trabalho espiritual para ele. Ele não estava realmente conseguindo ficar com nenhuma outra mulher, né? E depois da separação que ela teve com ele, né, passou um tempo, né? Ela até voltou com ele. Então ela fez esse trabalho para que ele não ficasse com nenhuma mulher zanzando por aí. Chegou a fazer um adoçamento amoroso e ela ficou interessada em voltar com ele, né? E a gente vê como é que são as coisas. Eles começaram a se aproximar. Ela percebeu nessa volta, no primeiro dia que ela tentou voltar com ele, né, teve ali intimidade, teve relações sexuais, ele passou uma DST para ela, né? E ela quer ser a dona do destino dele, né? Então é isso aí, né? Então aí chegou o karma, já que ela vai fuder com ele no feitiço, mandar feitiço para ele de broxamento, tá aí o prêmio dela, né? Se você não gosta de homem que trai, homem que tem muita energia sexual, fique sozinha ou escolha um broxa, né? Enfim, isso é o karma. Não se faz um trabalho de broxamento para um homem que é volúvel, né? E tem gente que vai considerar isso certo, mas não é. Ali ela está querendo o impossível. Ela quer transformar o homem fiel. Ele não vai ser fiel a ela. Não vai. Todas as mulheres que geralmente fazem trabalho de broxamento para o homem, chega mais à frente, ele se separa dela, não fica com ela. E é o prêmio, ela pediu isso. Então fazer ele ser fiel, sendo que não é da personalidade dele, é um erro. Você não vai conseguir mudar. O homem não é um boneco que você aperta um botão. E essa mulher traz questão kármica. E ela adquiriu de presente um DST. E aí chutou ele
porque ele passou a DST e ela acha que ela tá certa. Quem foi que queria relacionamento com ele? Não foi ela que queria se envolver sabendo que ele já era galinha? Quem escolheu mal? Foi ele? Não, foi ela. Então isso tem uma cobrança na parte espiritual, quando você joga um trabalho em cima daquela pessoa que agora você chuta e você não quer. Por isso que eu digo que as pessoas, em geral, mesmo quando chegam numa consulta, não são coitadinhas, não existe coitadinho. Então tem um outro caso que eu peguei também, de um homem que agrediu, né, no tempo de um relacionamento com a esposa dele, né, a esposa, quando ela estava grávida, ele deu socos ali com força na barriga dessa mulher, maltratou muito ela em vida. Então aí vocês me perguntam, como é que está a vida dele hoje? Hoje ele encontrou uma outra mulher, que é o demônio, é o Satanás dos infernos, que faz ele de gato e sapato. Tudo que a gente faz com uma outra pessoa de ruim, sem ela merecer, vem uma outra pessoa no teu destino para fazer isso com você, tá? Isso eu não estou desejando, você pode conjecturar na tua vida. Isso não envolve religião, não envolve espírito que vem te cobrar, a não ser que você tenha feito alguma coisa muito pesada para algo ou alguém. A gente tende a sempre encontrar, quando a gente tem uma conduta ruim, né, pessoas que vão trazer isso de volta. E isso é o karma, isso é cobrança. Hoje, esse homem está vivendo num relacionamento que ele não tem paz. Encontrou uma mulher que é pilantra, né, jogou o nome dele nas dívidas, e ele está anestesiado, né, por conta do excesso de carência. O homem, né, a gente não fala muito aqui nos dias, mas o homem, estou falando do homem hétero, principalmente o homem hétero, ele também tem carência afetiva. Não é só a mulher que tem carência afetiva. Tem homem também que tem dependência emocional. Não é só a mulher que tem. Tem homem que tem também. Teve um outro caso de uma cliente que namorou um rapaz. Ela não gostava dele, pisava nele, separou e hoje encontrou uma outra pessoa que ela gosta, mas que faz o mesmo. Mas que faz o mesmo que ela fazia lá atrás com o namorado dela. Isso é o karma. Estou dando vários exemplos aqui em questões que eu pego para vocês entenderem o que vem a ser o karma. Por isso que a gente não pode sair botando a mão no fogo por ninguém. Ainda mais essas pessoas que vêm se fazendo de coitadinha, de sofridinha. Olha, eu sou vítima, numa consulta particular. Para que a pessoa, ela quer que você fique com peninha dela. Né? A pessoa vem se fazendo de cachorro que foi jogado da mudança. Só que as coisas não são assim. Quando você vai ver ali o enredo da situação, a pessoa tem sim, fez coisa errada. Quando a gente fala de karma, a gente entende que o acaso ele não existe, não tem como existir. Por isso que muita gente diz assim, por que eu estou passando por isso? Né? Então, às vezes você vê aquela mãe ali com 6 filhos e não quer usar camisinha, não quer usar um preservativo. Eu estou passando fome, eu estou passando miséria. Mas por quê? Porque ela não buscou ajuda, não teve o auxílio. Tudo bem, pode ser pela condição social dela, mas tem uma questão também ali kármica de sofrimento. Às vezes tem também um resgate ali. Talvez ela tivesse que passar por isso. A mesma coisa, né? Uma cliente minha que teve ali uma paixão fulminante com um homem do caminho dela, estava numa loucura anos atrás, chegou a engravidar, fez um aborto, né? Mas não era o caso necessariamente de se fazer um aborto, porque ela não foi violentada sexualmente. Ela fez um aborto simplesmente porque ela não quis criança. E isso trouxe uma cobrança para a vida dela, um peso. Essa atitude de fazer aborto chamam que miséria, corta sorte. Fora a energia obsessora que fica em cima da pessoa, né? E as pessoas dizem assim, eu sou dono da minha vida. Você é dono da sua vida e das suas ações.
toda ação gera uma reação, né? Então, esse homem que ela amarrou é casado e não se separou para ficar com ela, e hoje ela foi lá, né, há anos atrás, fazer a amarração, e hoje ele está obcecado por ela. Então, há anos atrás, ela fez essa amarração para ele, e ela não consegue hoje em dia se envolver com ele. E olha que ela era apaixonada por ele, tinha sentimentos por ele, e ele ficou obcecado por ela, obcecado demais. E ela não consegue entender esse comportamento. Na realidade, né, ela está sendo cobrada espiritualmente por ter feito isso. E isso é o quê? É o karma. O acaso não existe. As pessoas acham que existe. As pessoas, né, ficam se questionando se karma existe. Claro que existe karma. Tem casos que a pessoa ali fez coisas horríveis, por exemplo, em vidas passadas, que nem todo mundo está preparado para fazer, por exemplo, uma regressão de memória. Então a pessoa pode se assustar com o que ela vai ver. Vocês imaginam o que seria, né, isso? Então, tem pessoas que vão trazer um karma por ter interferido muito na vida de outras pessoas. São cobranças que chegam na vida daquela pessoa, daquele indivíduo. A pessoa que, por exemplo, ela pega, faz pacto com forças, com acordos, entidades, e depois ela vira as costas e não quer saber de se comprometer mais, né, nas próximas vidas. Aí temos um karma, porque essa força vai voltar para cobrar essa pessoa e ela não entende. E aí entra aquela questão que tem trabalhos que o pai de santo, o magista, não pode mexer. É mais ou menos isso. Você sempre terá as consequências daquilo que você gerou. O acaso, ele não existe. O karma existe justamente para que você tenha a oportunidade de se consertar e não de condenar. E não de colocar forca na outra pessoa ou em você mesmo por ter errado. Tem pessoas que veem o karma como uma penitência porque não tem entendimento dessa questão a fundo. Toda ação gera uma reação. É exatamente assim. A explicação para o karma está no passado, nas suas memórias anteriores. A vida sempre trará oportunidades para você se modificar e tentar se acertar, fazer diferente. Do momento que você, né, entende, aí você supera o karma. Aí aquela situação ali já não é mais um sofrimento, porque você superou ela. Compreender o karma é entender a natureza da vida. O karma fala da nossa realidade, que pode estar embutida no seu corpo, na sua vida. O que você semeia é o que volta para você, seja de bom, seja de ruim. Você que passou por uma experiência ruim, que te traumatizou, e você tenta aprender com essa experiência, né, que não foi muito boa para você, e não se revolta ao agir, né, com descontentamento. Então imagina, você que passou por uma experiência ruim, isso te traumatizou, né? Então o importante é você tentar aprender com essa experiência ruim, por mais ruim que tenha sido, e não se revoltar, não ficar descontando nos outros a sua frustração no mundo, se revoltar, porque quando você se fecha e se revolta, é quando você não está conseguindo lidar com esse conflito. As pessoas em geral estão vivendo um momento que elas vão precisar, nesse momento, estruturar o psicológico delas para enfrentar as adversidades do mundo, que o mundo, né, mostra, até mesmo porque na astrologia a gente tem um Saturno em peixe retrógrado. O karma é uma lei natural e impessoal que opera intimamente de acordo com as nossas próprias ações. Então o karma é uma lei por si mesma. O karma opera no seu próprio campo. E é a partir daí que a gente entende que aquela pessoa que planta ali boas ações na vida, ela colhe isso. Como também aquela outra pessoa que tem atitudes que não são tão boas, mas que ela colhe isso na vida dela. O karma também é, por mais que muitos não considerem, uma oportunidade
para você aprender, para você fazer diferente, para você mudar, né? E quando você muda, você evolui. O pior não é você errar. O pior é você errar e não querer se modificar. Quando você aprende, aí você enriquece a tua alma e aí sim você, né, começa a agir com sabedoria, aí você evolui. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e deixo sim o meu abraço de luz a todos. Paz profunda a todos.